Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo aí em 1 Samuel capítulo 21. Primeiro Samuel capítulo 21, quero ler com você a partir do versículo 11. Aliás, só o versículo 11. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 21, versículo 11. Quem já achou, diga amém. Os oficiais de Aquis, porém, disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é a ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Só até aí. Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Senhor, que a tua palavra venha nos preparar para o momento de comunhão que teremos ainda nessa manhã, sentando à mesa contigo. Que a palavra de Deus penetre no nosso coração, regando a terra, preparando a terra para que uma semente abençoada seja liberada sobre cada um de nós, Senhor. Ó Deus, que essa semente gere frutos para a glória e para a honra do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, querido. Bem, ontem eu, de repente alguém que me leu, que me vê aqui lendo esse texto e que esteve aqui ontem, pensou assim: pastor vai pregar a mesma palavra. Ontem eu preguei sobre Davi, preguei sobre a história de Davi com Saul. A história de Davi com Saul começa no capítulo 17 de 1 Samuel. A Bíblia nos mostra que Saul, ele persegue Davi a partir da exaltação do que Deus faz na vida de Davi. 1 Samuel capítulo 17, todo mundo conhece esse texto. Davi enfrenta Golias e vence Golias, e o seu nome então começa a ventilar em toda a nação de Israel. E aí no capítulo 18, a Bíblia nos mostra já Saul tendo dificuldade de entender esse crescimento de Deus na vida de Davi, e aí um espírito de inveja, de loucura toma conta de Saul, e Saul tenta de todas as maneiras tirar a vida de Davi. Davi, ele decide fugir do confronto, ele não vai para a guerra contra Saul, mas ele faz de tudo, né, para guardar a sua vida sem precisar revidar, sem precisar atingir, tocar em Saul. E a gente sabe que essa história de perseguição de Saul e fuga de Davi, ela dura um tempo. Ela dura um tempo. E eu ontem estava pregando sobre isso, e preguei sobre o momento em que Davi foge para Naiote, em Ramá, e ele chega lá, e era o lugar onde Samuel estava com seus discípulos, e ele fica então protegido pelo Samuel, pelo profeta de Deus, pelo juiz, por aquele que tinha sido o responsável pela unção real sobre sua vida. E quando Saul descobre que Davi estava escondido em Naiote, sendo protegido por Samuel, Saul então envia oficiais, destacamentos militares para ir até lá e para calar a voz de Davi, para matar Davi, para acabar com aquela suposta ameaça que Saul entendia que Davi representava. E eu preguei sobre isso ontem. O primeiro destacamento chega até o profeta Samuel, chega até os discípulos do profeta Samuel, e quando esse grupo de militares chegam até, quando esses militares chegam até onde Davi estava escondido, vendo Samuel profetizando, seus discípulos profetizando, eles também são tomados pelo Espírito de Deus e começam a profetizar. Isso acontece com o primeiro grupo, acontece com o segundo grupo, acontece com o terceiro grupo. E finalmente Saul decide ele mesmo ir atrás de Davi, e quando Saul chega na casa de Samuel e vendo todo mundo profetizando, na verdade a Bíblia diz que no caso de Saul a coisa pega ele antes, no caminho
ele já é pego pelo Espírito Santo de Deus, e ele já começa a profetizar, e ele chega lá e ele rasga suas vestes e fica horas ali profetizando na presença de Samuel, de Davi e dos discípulos de Samuel. E eu falava sobre isso ontem. A gente está orando, né? Estamos orando pela nossa nação, e eu estava declarando que alguém pode estar sendo mal intencionado enquanto pré-candidato, enquanto candidato. Alguém pode estar desenvolvendo em seu coração um desejo de calar a voz da igreja. Alguém pode estar pensando em ser eleito para causar problemas à igreja do Senhor, mas na medida em que eles se aproximarem do seu objetivo, a unção que toma conta da nossa vida vai tomar conta da vida deles também, né? E eu ontem estava fazendo um paralelo. O primeiro destacamento militar foi e profetizou deputados estaduais. Depois vieram, né, os outros militares. O segundo destacamento, deputados federais, profetizaram também. Depois vieram os senadores, profetizaram também. E aí, quando o presidente da república tem que ir lá para poder calar a voz de alguém, ele é tomado pelo Espírito Santo e tem que profetizar também. Levante sua mão. Eu quero repetir uma profecia que eu liberei sobre a igreja ontem. Ninguém vai se sentar em cadeira alguma para governar ou o estado do Rio de Janeiro ou o nosso país sem a permissão de Deus. E mesmo que ele seja mal intencionado, ao chegar nesse lugar, eu creio numa unção que vai transformar a fala. Se ele abrir a boca para amaldiçoar, da boca dele vai sair a bênção, porque quem manda na nossa nação é o Senhor. Aleluia! Então, em Naiote, em Ramá, Davi tem essa experiência de ver alguém vindo ao seu encontro para amaldiçoar, mas sendo obrigado a abençoar. Ele tem a experiência de ver alguém vindo ao seu encontro para atingir, para tocar em sua vida, mas tendo que se submeter à soberania do Deus dele. A pessoa pode até se levantar contra você, só está perdendo tempo, irmão. Eu citei aqui, né, a passagem de Balaque, que contrata Balaão para profetizar contra o povo de Israel. Ele abria a boca para amaldiçoar e saía a bênção. Aí Balaque, que tinha pago Balaão, vai lá e questiona: por que você não amaldiçoa? Aí ele responde então para o rei: como eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Segura na mão do seu irmão e diga assim: ninguém pode amaldiçoar a sua casa, porque Deus já abençoou a sua casa. Diga: ninguém pode amaldiçoar o Rio de Janeiro, porque Deus já abençoou o Rio de Janeiro. Diga: ninguém pode amaldiçoar o Brasil, porque Deus já abençoou o Brasil. Oh, meu Deus. Depois dessa experiência em Naiote, depois dessa experiência vivida ali com Samuel, a Bíblia, a gente vira a página no capítulo 20, e no capítulo 20, no versículo 1, diz o texto: Davi fugiu de Naiote em Ramá, e se encontrou com Jonatas. E aí Davi pergunta, né, o que eu fiz? Qual é o meu crime? Que pecado eu cometi contra seu pai, para que ele esteja tão decidido a me matar? Escute, eu preciso desconstruir a ideia de que todas as lutas que você passa têm uma explicação lógica. Eu preciso desconstruir a ideia de que tudo que acontece na tua vida tem a ver com alguma coisa que você fez na vida de alguém. Entenda bem, tudo que você planta, você colhe. Mas tem algumas coisas que Deus permite você viver e que não tem a ver com algo que você tenha plantado, mas tem a ver com o estabelecimento de um tempo de experiência que Ele libera sobre a tua vida. Porque alguém só pode ser aprovado se passar pela prova.
Deus às vezes permite a gente viver uma prova para nos aprovar. E aí a nossa mente, a nossa razão, faz uma pergunta: o que eu fiz para merecer isso? Olha para o teu irmão e diga assim: tem muita coisa que você não fez nada para merecer. Diga para o teu irmão: nem de boa e nem de ruim. Tem coisa boa que acontece na tua vida que você não fez nada para merecer, é graça de Deus. Agora, tem coisa ruim que acontece na tua vida que você também não fez nada para merecer. Então não é graça de Deus, é o que? É para o nome dele ser glorificado. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus: quem é que pecou? Porque diante de alguém cego, diante de alguém coxo, diante de alguém mudo, normalmente eles geravam esse questionamento interior: quem pecou para ele estar nessa situação? Foi ele? Foram os pais dele? E qual era a resposta de Jesus em muitas dessas ocasiões? Nem ele, nem os pais dele, mas ele está passando por isso para que o meu nome seja glorificado na vida dele. Escute bem, essa tribulação ela tem hora para começar e hora para acabar. Leve e momentânea tribulação, que vai gerar na tua vida um enorme peso de glória. Vai ter muita gente que depois de você passar por tudo isso, vai estar aqui dentro da igreja com a mão levantada glorificando o nome do Senhor. Tem gente que só vai aceitar Jesus por causa da tua experiência. Tem gente dentro da tua casa que precisa da tua experiência para se quebrantar e se convencer que Deus tem todo o poder no céu e na terra. Oh meu Deus! Levanta a sua mão, você crê nessa palavra aí? Só canta isso assim, ó: todos hão de ver. Coloca a mão no seu irmão, no ombro do seu irmão. Você vai profetizar a família dele, amigos dele, a casa dele. Canta mais uma vez, diga: todos hão de ver. Agora você vai dizer: o seu Deus, quão grande é o seu. Eu creio nisso, irmão. Eu até entendo Davi, sabe? Ele estava preocupado: que pecado eu cometi contra o seu pai para que ele esteja tão decidido a me matar? Você não cometeu pecado nenhum. Deus só está te dando legitimidade. Legitimidade para o teu reinado. Deus só está te dando autoridade. Ele está te dando a experiência de poder lá na frente bater no peito e dizer assim: eu fui perseguido, mas eu não levantei um dedo contra. Eu tive, porque a Bíblia nos mostra mais à frente, 1 Samuel capítulo 24, depois 1 Samuel capítulo 26, por 2 vezes, Deus permite Davi encontrar Saul totalmente vulnerável. E nas 2 ocasiões, ele está com pessoas que dizem assim: vai Davi, agora é a tua chance, mata ele, acaba com ele. Legítima defesa, você tem a popularidade, se você matar ele, você vai direto para o trono. A gente faz um barulho aqui e todo mundo vai te eleger o novo rei. Faz isso. Nas 2 ocasiões Davi respondeu: eu de maneira nenhuma tocarei no ungido do Senhor. E aí depois que ele assume o reinado, se alguém de repente quisesse tirar farinha com ele, dizendo assim: não, porque você é um rebelde, não, isso aí você não vai falar de mim não, porque enquanto liderado, fui liderado, enquanto obediente, passei na prova, enquanto submisso, não fugi à peleja. Você entende isso? Isso é legitimidade para o que Deus vai fazer na tua vida. Fala isso para o teu irmão, diga assim: a tua prova gera legitimidade para o que Deus vai fazer na tua vida. Bem, deixa eu correr. Mas o texto diz que Davi então, nessa conversa com Jonatas, estabelece um compromisso. Jonatas assume diante de Davi o compromisso de conversar com seu pai,
Uma festa estava para começar, e Davi não iria para a festa, e Jonatas disse: olha, eu vou conversar com meu pai, e eu vou ver com ele, se existe a possibilidade de a gente mudar essa história, porque Jonatas também não conseguia entender, por que meu pai está com essa raiva toda? Eu vou conversar com ele. E aí eles assumem um compromisso, que Jonatas acaba honrando lá na frente. Jonatas conversa com o pai, e ele pergunta para o pai, diz: pai, está na hora de passar uma borracha nessa história? Não, ele tem que morrer. Nada do que Jonatas fala quebranta Saul. Nada do que Jonatas fala faz Jonatas entender que Saul estava mudando de opinião. Bem, então, diante disso, Jonatas se reencontra com Davi, porque ele tinha estabelecido uma aliança, e ele tinha dito assim: se realmente não tiver jeito, eu vou ajudar você na tua fuga, eu vou ajudar você a se livrar do meu pai. Aí a gente chega no verso 19, eu vou ler aqui, para você entender. 1 Samuel 20, 19 diz assim: depois de amanhã, ao entardecer, vá ao lugar onde você se escondeu antes, e espere ali, junto à pedra de Ezel. Eu sairei e atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se atirasse num alvo. Então mandarei um ajudante trazer de volta as flechas. Se você me ouvir dizer a ele: as flechas estão deste lado, saberá, tão certo como vive o Senhor, que tudo está bem e que não há perigo algum. Mas se eu disser a ele: vá mais à frente, as flechas estão adiante, significará que você deve partir de imediato, pois o Senhor o manda ir embora. Então, era essa aliança, e ele cumpre isso. Ele, depois de conversar com o pai, ele entende: não, meu pai não vai desistir dessa história de matar Davi. Então ele diz: olha, fica por trás das pedras, eu vou com um servo meu, e a gente tem esse código, eu vou atirar as flechas, e aí, se tiver tudo tranquilo, eu vou dar uma orientação para o meu servo. Agora, se tiver tudo difícil, impossível de ser resolvido, eu vou dar uma outra orientação. De acordo com a orientação que eu der, você então foge. E aí a Bíblia nos mostra que a orientação era para Davi fugir. Jonatas praticamente gritou para Davi: Davi, não insista, meu pai, ele não quer saber de você, foge. Aí a gente chega no capítulo 21, e no capítulo 21, a Bíblia nos mostra Davi chegando em Nob, e ele se encontra com o sacerdote Aimeleque. Eu percebo aqui em Davi uma fuga desorientada. Eu percebo em Davi uma dificuldade de assimilar o que está acontecendo. Mesmo tendo vivido uma experiência tremenda lá com Samuel, vendo Saul que ia para matá-lo, de repente profetizando, mesmo com essa experiência, irmãos, o que Davi mais queria era resolver, Davi queria acertar, e Jonatas diz: não tem como, esquece, eu conheço o meu pai e não tem como acertar. E aí Davi foge, e ele foge desorientado. E ele chega até o sacerdote Aimeleque, e eu vejo ele chegando sozinho, eu vejo ele chegando desarmado, e eu vejo ele chegando com fome. Planejamento zero. Porque até para fugir, até para evitar um problema, você precisa se resguardar. Mas ele não tem tempo para isso. Talvez ele não se preparou para isso, ele nunca gerou essa ideia de que meu rei vai se virar contra mim. Então ele sai desorientado, e ele se depara com um homem de Deus. Ele vai até o sacerdote, e ele diz assim: eu preciso da tua ajuda, você tem alguma arma aí, e tem alguma coisa para eu comer? E o sacerdote olha e diz assim: não, tem alguma coisa errada, por que você está sozinho? Porque guerreiro nenhum como você anda sozinho, cara. Cadê teus homens? Os filisteus estão por aí. Você está
porque ontem eu estava até pregando sobre isso, né, que muito da inveja de Saul foi desenvolvida por conta das vitórias que Davi tinha diante dos filisteus. Os filisteus eram, freguês de Davi, saco de pancada, o tempo todo. Então, eu penso que Aimeleque diz assim, eles estão por aqui, como é que você está sozinho, cara? Aí ele diz, não, é porque o rei me mandou, ele mente, e eu não estou aqui para justificar mentira nenhuma, tá? Mentira é mentira. Agora, por outro lado, eu já quero antecipar, que independente da mentira, da fofoca, da inveja, ou de qualquer pecado, Deus não para na análise só nessa capa de pecado, Ele vai lá no profundo para ver o coração. Porque se Ele parar na capa de pecado, irmão, vai todo mundo para o inferno. Só que Ele é tão tremendo e tão misericordioso que Ele ultrapassa essa capa e Ele vai lá no coração. O Davi é o exemplo máximo disso. Davi, ele chega a dizer isso para o Senhor, a um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Ele diz assim, o Senhor não se agrada de grande sacrifício, Ele podia dar o que for, o que fosse preciso, Ele era o rei, mas não, Ele é um coração quebrantado, o que o Senhor quer é sinceridade, é lá dentro. Então Davi mente, mas Deus, Ele vê além da mentira, e a gente vai chegar lá. Mas o fato é que ele diz assim, eu estou sozinho porque o rei me mandou numa missão muito urgente, e não deu tempo de chamar ninguém. Tá bom, você está sozinho, mas você está desarmado também, você está sem comida, é porque era uma missão muito sigilosa, sabe, então não dava para conversar com ninguém, falar com ninguém. Aí Aimeleque dá uma discernida, sabe, irmão? Ele discerne Davi, só que mesmo discernindo, ele se deixa usar por Deus, porque ele podia discernir e dizer assim, vou ligar agora para o rei. Sabe, eu vou pregar um negócio aqui, que para muitos poderia até parecer dar um tiro no pé, mas vigia, com essa tua predisposição em fazer justiça, entregando os outros. Por que eu estou te falando que poderia ser um tiro no pé? Porque no fundo, eu como pastor não consigo ver todo mundo e acompanhar todo mundo, e uma das maneiras que você me ajuda é vindo me contar o que está acontecendo. Mas às vezes eu acho que eu prefiro não saber o que está acontecendo, se for para saber, percebendo que você está entregando para queimar e não para ajudar. Porque tem gente que é impressionante, adora, cadê os adolescentes aí? Estão lá em cima? Adora stalkear a vida dos outros. Sabe o que é stalkear? Stalkear é quando você vai lá na página de alguém para ver, não é o que aparece só, né? Porque quando você abre o seu Instagram, por exemplo, vai aparecendo um monte de coisa, mas para tu saber da vida mesmo, tu tem que clicar no nome do camarada e ir lá na página dele e ficar vendo os stories, vendo as postagens, vendo quando o cara marca a localização e tal, aí você vai montando, né? Pega aqueles papeizinhos que gruda, vai botando na parede, fazendo aquelas setas, Polícia Federal, e aí vai colocando, fulano estava em tal lugar, em tal hora, e eu vi, ele estava com essa roupa, e depois fulano estava em tal lugar, e aí com uma mesma roupa, então eles estavam juntos, que não sei o quê, e aí depois que ele monta um mapa, ele marca um gabinete. E ao mesmo tempo que eu quero saber o que está acontecendo para poder pastorear, eu acho que eu prefiro não saber se a tua motivação não é ajudar, mas é afundar alguém. Irmãos, Aimeleque podia entregar na hora Davi para Saul, porque ele discerne, você está sozinho, você está sem pão, você está sem arma, tem gato nessa tuba. As desculpas são esfarrapadas. Não, eu saí correndo e que não sei o que. Para mim, você, Davi. Pô. Mas escute, Aimeleque dá pão para ele. E não dá qualquer pão não, irmão. Ele dá o pão sagrado, porque era o que tinha. O pão que tinha era o pão sagrado. Era o pão que era separado para a oferta. Primeiro, talvez ele tenha errado porque ele tenha dado o pão quando ele desconfiou. E segundo, ele erra
porque ele dá um pão que ele não podia dar. Irmãos, Aimeleque acaba entrando no problema de Davi. E aí de novo, pode parecer um tiro no pé, mas eu não sei se ser crente é ver alguém se afundando e lavar as mãos. Porque às vezes, irmão, às vezes para mim, ser crente é comprar um barulho de alguém, mesmo sabendo que o outro vai dizer, aí, fulano anda com ciclano, aí o pastor aí, fica dando atenção para Beltrano não quer nada. E não pense você que eu não sei que vem essa consequência, porque eu sei que vem. Mas às vezes a misericórdia que queima no meu coração é tão grande, que eu digo assim, eu vou lá e eu vou fazer, e mesmo que falem, eu não estou nem aí, porque eu sei que o meu Deus sonda o meu coração, e a santidade que queima aqui não está negociada. Aqui não é uma questão de mostrar para os outros, aqui é uma questão de estender a mão e ajudar. Está entendendo o que eu estou pregando aí? Porque, irmãos, não, aqui na Nova Jerusalém não tem isso não, só nas igrejas que eu prego aí fora, de vez em quando que eu vejo. Mas igrejas aí fora, sabe o que acontece? Tem gente que diz assim, fulano está andando com ciclano, yeah! Aí você nem sabe, primeiro ele não está andando com ciclano, ele está ajudando o ciclano. E para ajudar, tem que andar. Eu preciso sair desse tema, o Espírito Santo que está me dando uma martelada aqui, irmão. Mas o fato é, Aimeleque dá pão, a espada tudo bem, porque a espada era de Golias. Se alguém tinha direito de pegar essa espada, era Davi, né, irmão? Que a Bíblia diz que Davi, ele derruba o gigante com uma pedrada, mas depois ele arranca a cabeça do gigante com a espada do próprio gigante. E a espada não vai para Davi, a espada, o prêmio de Davi é a cabeça, né? Porque a Bíblia diz que quando Davi é apresentado para Saul, que depois que acaba a guerra, Saul diz assim, eu quero conhecer esse garoto. Chama esse garoto aqui. Na época que eles ainda estavam de bem. Chama esse garoto aqui. E aí Davi vai até Saul. E aí ele vem, a Bíblia diz isso. Davi ainda estava com a cabeça do gigante. Eu fico imaginando, sabe, igual quando o jogador faz hat-trick. Faz 3 gols na mesma partida. O que ele ganha? A bola é dele. Ele faz, o juiz apita, ele, é minha. Ninguém tira. Eu fico imaginando Davi assim com a cabeça do gigante. A cabeça é minha. Cara. Então o prêmio era a cabeça do gigante. A espada ficou para trás. Então a espada foi para o museu. A espada do gigante. Aí aqui, ele pergunta assim para Aimeleque, tem alguma espada aí, tem alguma arma aí? Aí Aimeleque diz assim, tem só a espada do Golias. Beleza. Então me dá a espada do Golias. Aimeleque dá, tudo bem. E comida? Não, tem um pão, mas tem um pão que é consagrado. Mas a gente está com fome. Não, tá bom. Toma, leva. Aimeleque se comprometendo porque está entendendo, tem alguma coisa aí, eu não estou sabendo tudo, mas tem alguma coisa aí, muito ajuda quem não atrapalha. Não vou queimar, não vou condenar, não vou pisar. Eu vou com discernimento acompanhar para ver onde essa história vai chegar. E irmãos, isso é tão tremendo, aí depois você em casa pode ler, mas lá na frente, em Mateus capítulo 12, a Bíblia diz que num dia de sábado, os discípulos, eles passam por um campo e eles pegam espigas de milho para comer. Aí os fariseus veem isso e vão em Jesus e dizem assim, como os seus discípulos estão pegando espigas de milho no sábado? Porque no sábado ninguém trabalha. Olha aqui, presta atenção, sábado ninguém trabalha, mas eles estão pegando para comer. Então na verdade, sábado, o que eles estão fazendo? Eles não estão trabalhando, estão comendo. Eles passaram no campo, tinha uma espiga, eles pegaram e comeram. Sábado ninguém trabalha e também não come, pô. Mas é religioso, é gente procurando pelo em casca de ovo. Aqui não tem também isso, não. Aqui não, tem em outras igrejas. Imaginemos se um calor como esse, de repente, eu decidisse não vir de terno e gravata. Imagine, hoje, Santa Ceia. Tá calor, não vou de terno e gravata não, vou com uma camisa. Ia ter gente que ia adorar a Deus da mesma maneira, ia ter gente que ia dar glória a Deus, aleluia, receber a palavra da mesma maneira, mas ia ter um ou outro, não é membro da igreja não, sabe, alguém que está de passagem, que ia ter uma dificuldade enorme de adorar a Deus.
Ah, pastor, dia de Santa Ceia, que não sei o quê, bababá, bababá. Olha para o teu irmão e diga: vigia nessa terra, vaso. Os caras estão preocupados com a espiga de milho que os discípulos pegaram. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus cita Davi. Está lá, Mateus capítulo 12. Jesus diz assim: vocês não se lembram não de Davi? Que uma vez passou no tabernáculo, estava com fome e comeu pão sagrado. Irmãos, em outras palavras, Jesus meio que defende Davi. Jesus estava dizendo assim: vamos começar a olhar para o coração, gente. Vocês são juízes de todo mundo, vocês julgam todo mundo. Fica anotando, e chegou meia hora atrasado. Não, meia hora tudo bem, atraso, chegou 30 segundos atrasado. Telhado de vidro enorme, atacando pedra no dos outros. Aí Jesus, não lembra não? E sabe por que Jesus fala? Porque assim, os fariseus, os religiosos, eles idolatravam Davi. Até hoje, irmãos, quando você vai para Israel, né, ali perto da região do cenáculo, no Monte Sião, você tem lá o túmulo de Davi, né? E aí quando você conversa com os moradores de lá, com os guias, né, eles te mostram aquele lugar, mas eles dizem, não é bem aqui não. E é agora mesmo, né, os arqueólogos trabalhando e tal, eles conseguiram encontrar a cidade de Davi, e aí tudo começa a fazer sentido, um outro lugar, que a gente ano que vem vai visitar e tal, outro lugar. Mas tem esse túmulo de Davi, que ele é respeitado pelos religiosos e tal, que não sei o que, papá. O negócio é tão assim, que você chega e tal, e aí o corredor se abre em dois, aí tem uma entrada que só a mulher entra e uma entrada que só o homem entra. É o mesmo túmulo, é porque o túmulo, imagine uma parede aqui, e aí tem um buraco assim, e o túmulo ele abre assim, que eu digo, tem metade para um lado e metade para uma sala, aí essa aqui é das mulheres e essa aqui dos homens. Então Jesus está dizendo assim, vocês estão falando mal dos discípulos, mas Davi, que vocês idolatram aí na religião, vocês não lembram não que no capítulo 21 de 1 Samuel, ele comeu o pão sagrado? E agora vocês estão preocupados com as espigas que os discípulos estão comendo no dia de sábado? Porque, irmãos, às vezes a gente é muito bairrista. O que é nosso, o que é de alguém que a gente admira, ok, agora foi fulano que fez, não presta. A gente exalta determinadas pessoas e coloca ela nos pedestais e que não sei o que, seres humanos. Uma coisa que eu aprendi aqui com meu pai, eu continuo pondo em prática: ninguém se deixa idolatrar e ninguém idolatra em ninguém. Adorar só a Deus. Às vezes eu gosto até de um certo radicalismo, né? Os pais de hoje não têm muito isso, mas nossos avós, né? Quando a gente dizia assim, eu adoro sorvete, eles diziam, adorar só a Deus. Você gosta de sorvete, mas adorar só a Deus. Pode ser um certo exagero, irmão, mas vou falar uma coisa. Melhor, adorar só a Deus. Mas tem gente que vem, sabe, com as suas preferências. E aí, Jesus, lembra que eu disse, né, que ele vai tratar o pecado, mas ele não para na análise do pecado, ele vai lá no coração. Jesus, em outras palavras, está dizendo assim, eu consigo ver além da religiosidade. Eu consigo ver além de uma pessoa que faltou um dia de culto. Eu consigo ver além de uma pessoa que de repente se estressou. Irmão, se a gente depender do povo, uma discussão ali na garagem, exclui, pastor, bota para fora. Eu já falei aqui de uma pesquisa triste, que eu não sei se foi a Veja, se foi a Isto É, que tentou fazer um censo para levantar a quantidade de evangélicos praticantes que nós temos no país. E aí, segundo essa pesquisa, se existem, 50 milhões de evangélicos praticantes, tem 60 milhões de evangélicos desviados. O número de pessoas afastadas da igreja é maior do que o número de pessoas atuantes na igreja. Por quê? Porque a gente quer ser juiz de todo mundo. O fato é que a misericórdia de Deus, repita comigo, misericórdia de Deus,
A misericórdia de Deus se manifesta sobre Davi. Davi, ele pega aquele pão, ele come aquele pão, ele se alimenta, e ele pega a espada de Golias, e ele segue viagem. Aí, irmãos, aí a minha cabeça dá um nó. Lembra que eu falei que era um cara meio desorientado? Porque ele pega a espada do maior guerreiro filisteu, e ele foge. E ele foge para onde? Para a terra dos filisteus. Fala sério, né, irmão? Fala sério. Imagine, Vasco e Flamengo, o desavisado entra no meio da raça rubro-negra, vestido de Vasco. Aí alguém vai dizer assim: não, pastor, mas só tem gente boa na torcida. O pessoal vai dizer fair play, né? Fair play, que falam aí, somos amigos, co-irmãos. Não, irmão, pelo menos um tá ligado, você vai levar, né? Pelo menos alguém vai passar por, tá maluco? Pá! Vai embora, rapaz. Não faz sentido. Irmãos, Davi, ele está tão desorientado, a impressão que me dá é que ele perde totalmente a sua essência. Ele não sabe quem ele é. Sabe quando você cai num buraco e as tuas vitórias parecem que somem da tua lembrança? Aquilo que Deus fez na tua vida, e eu citei a minha mensagem de ontem, né? O que Deus tinha feito em Naiote, de forçar Saul a profetizar, cai no esquecimento, cai no esquecimento. Ele está desorientado, e ele vai para o meio da torcida do Flamengo vestido de camisa de Vasco. O cara chega, ele sem a espada de Golias já ia chamar atenção, irmão. Sabe por quê? Porque a figura de Davi, ela ficou impressa na mente dos filisteus, simplesmente pela diferença de estatura na guerra contra Golias. Quem é que vai se esquecer daquele baixinho? Independentemente dele ser baixinho ou não, porque o outro era muito alto. Quem é que vai se esquecer daquele ruivo? Ontem, né, o Jael, né, o pessoal está preocupado, não sei por quê, porque pastor Anderson, eu na verdade raspo a cabeça, eu sou careca por opção. Se eu deixar crescer, cresce, irmão. E cresce. Pastor Anderson não, pastor Anderson é calvo. Aí estava uma conversa entre eles, sabe? Você vai ser calvo também, que não sei o quê, blá, 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 blá. Aí o Jael espantadão virou para Denise e falou assim: tia Denise, por favor, eu não posso ser calvo. Aí Denise: por quê, meu filho? Você vai ficar bonitinho, calvo? Ele: porque eu sou ruivo. O que é como se ele falasse: o melhor que eu tenho. Faz sentido. Porque é uma marca. Se alguém perguntar assim: cadê o filho do pastor Anderson? Qual? O ruivo. Todo mundo vai saber. Então Davi, se entrasse na terra dos filisteus sem espada, ele já ia chamar atenção. Agora imagine ele com uma espada de um gigante. Nem sei como é que ele carregava essa espada, irmão. Mas quando ele passa, nego, opa, ué, ali. E é lógico que todo mundo se junta nele, ué. Tá maluco? Tu tá fazendo o que aqui, cara? A gente ministra pelo mundo afora aí e tal. E de vez em quando, sabe, irmão, o Waze me botou numas furadas, sabe? Indo para uma igreja, para ministrar, que não sei o quê, vire à direita. Eu me lembro de uma vez, estava com a Denise, que não sei o quê, vire à direita. A gente virou à direita, parece até que a gente saiu do planeta, irmão. Vum! A luz escura, o deserto, que não sei o quê. Falei: será que é aqui mesmo, Denise? Pelo amor de Deus. Aí daqui a pouco veio um carro com pisca-alerta. Falei: ih, caramba. Aí daqui a pouco veio outro com pisca-alerta. Eu a poder no sangue de Jesus. Aí daqui a pouco veio a senhora com a saia aqui. Eu falei: não é possível, é crente. Eu falei: vamos parar ali, Denise. Eu parei do lado dela, falei: senhora, a senhora sabe onde é que fica a igreja tal? Não tem igreja nenhuma aqui, irmão. Eu falei assim: não, mas a senhora sabe, primeira coisa, liga esse alerta aí em nome de Jesus. Eu já liguei o alerta. Ela falou assim: dá meia volta e lá fora você pergunta onde fica essa igreja. Aqui não tem igreja nenhuma. Eu dei a minha volta e saí e falei: Senhor, me deixa sair daqui, Senhor, em nome de Jesus, me deixa sair daqui. E eu estou saindo. Quando a gente estava quase saindo, me entra um caminhão do exército.
Foi ou não foi? Pum, travei, falei, recebido na glória, na glória. Eu falei, irmão, deixa eu sair, tá uma fração de segundo, deixa a gente sair. Às vezes, irmãos, a gente, sem perceber, a gente entra num lugar que não era para a gente entrar. Agora, Davi não, Davi foi por legítima vontade, desorientado total, irmão. E aí a Bíblia diz que o povo cerca ele e vai em cima dele. Você não é o Davi, e que não sei o quê, bababá. Quem já leu esse texto aí? Diga amém. Sabe o que Davi faz, irmão? Davi imita louco. Está na Bíblia, irmão. A Bíblia diz que ele começa a babar assim, a baba escorre na barba. Os caras chegam, ele começa a se bater contra a parede. Está rindo, irmão? Isso aí é o cúmulo do desespero, cara. Vou voltar à história do Vasco do Flamengo para tu não esquecer a mensagem. O cara entrou na torcida do Flamengo, tá maluco? É uma estratégia. Foi o que Davi fez, irmão. E aí os caras pegam Davi e levam Davi até o rei. E chegam diante do rei. Diz assim, aqui ó, Davi, que matou Golias. E Davi, vai lendo o texto. A Bíblia diz que o rei olha assim e fala assim, já não tem louco demais aqui não, gente? Está na Bíblia. Aqui na terra dos filisteus já está cheio de gente louca. Vocês ainda vão me trazer mais louco aqui pro palácio? Some com ele daqui, irmão. Pergunta, você está desorientado ou não está? Tem muita gente que está vivendo nesse mundo se fingindo de louco porque está desorientado, está indo em um lugar que não é para ir, está fazendo coisa que não é para fazer, não faz parte da tua essência, não tem nada a ver com você. Aí você fica desesperado no meio de uma situação que você está se colocando, ninguém está se colocando, ninguém está te colocando nessa situação, você que está se colocando sozinho. E quando Deus me deu essa palavra, sabe, queimava no meu coração, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eu acabei de estudar, eu estava aqui no gabinete, estava orando, eu parei e abri o meu Instagram, fiz uma live, entraram algumas pessoas, eu disse assim, se você puder estar domingo de manhã na igreja, Deus vai liberar uma unção de misericórdia. Olha para o teu irmão e diga, se você não viesse aqui hoje, não, diga com autoridade, diga assim, se você não viesse aqui hoje, poderia dar muito ruim para você. Irmão, poderia dar muito ruim. Mas eu quero terminar lendo com você o texto que a gente leu. Porque nesse reconhecimento dos filisteus a Davi, eles falam um negócio que me chamou a atenção, irmão. Davi estava fugindo de Saul. Davi comeu o pão sagrado, ele jamais faria isso, irmão. Davi foi parar na terra dos inimigos, sabe assim, não tenho para onde ir, não sei o que eu estou fazendo na minha vida. Ele praticamente estava espírito suicida, se fazendo de louco, essência perdida. Mas olha só o texto que a gente leu. O texto que a gente leu, 1 Samuel 21:11 diz o seguinte: os oficiais de Aquis era o rei dos filisteus, porém disseram, não é este Davi o rei da terra de Israel? Olha para o teu irmão e diga assim, rei. Guarda aí. Aí eles seguem dizendo assim, não é a ele que o povo honra com danças e cânticos? Diga, honra. Aí eles finalizam dizendo, Saul matou seus milhares e Davi matou dezenas de milhares, que era o cântico que as mulheres cantavam quando Davi voltava das suas pelejas. Da boca do inimigo saiu a seguinte palavra, você não é rei? Da boca do inimigo saiu a seguinte palavra, mas o povo não te honra? Escute, o diabo sabe de coisas que talvez você tenha se esquecido.
Você tenha se esquecido, talvez, de que você é rei. Não, eu, rei, o rei é o Senhor Jesus. Vai ler Apocalipse capítulo 5, verso 10, que diz que de toda tribo, língua, povo e nação, Deus nos organizou, nos instituiu reis e sacerdotes. Mas às vezes, irmãos, a gente vai tomando umas pancadas aqui dentro. E quando eu falo aqui dentro, não necessariamente na igreja, mas dentro do nosso mundo. Igreja, família, das coisas que estão dentro de uma programação nossa, né? Todos nós temos uma programação, um círculo de amizades e tal. A gente está dentro daquele mundo, né? Todo mundo está aqui no domingo, primeiro dia da semana, já sabe o que vai acontecer amanhã e tal. Tá tendo. Aí, de repente, as coisas começam a ser mexidas. A gente vai tomando umas pancadas aqui, umas pancadas ali, papapá. É igual pasta de dente. Tu vai espremendo e vai saindo a pasta. Vai te jogando para fora. Aí daqui a pouco tu está igual Pedro. Porque quando prenderam Jesus, a pasta apertou tanto, que Pedro saiu correndo. E aí alguém passou e perguntou assim: mas você não é discípulo? Ele: eu não. Ele já tinha perdido uma essência que o inimigo conseguia perceber nele ainda. Aí o outro: não, mas você anda com ele. Não, eu não. Não, mas você fala igual a ele. Porque não adianta, irmão, tu pode se enfiar no meio da lama, vai ter gente ainda que vai reconhecer a tua realeza. Sabe por quê? Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Aliás, essa é uma palavra pastoral para a Igreja Batista Nova Jerusalém, dentro da doutrina que nós acreditamos. Crente não perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. É o que nós cremos aqui nesse lugar. Se depois você quiser se aprofundar um pouquinho, marca o gabinete que eu converso contigo, sem problema. Mas o que pode acontecer, pastor? Pode acontecer da gente enfraquecer na fé, pode acontecer da gente ser como Davi, parar dentro dos filisteus, dando uma de louco. Ainda assim vai ter inimigo olhando, dizendo assim: mas você não é rei? E eles não fizeram isso aqui no sarcasmo, não fizeram isso, sabe? Não, eles fizeram de sinceridade. Mas até onde eu sei, você é rei. Até onde eu sei, você é digno de honra. Era para Davi entender isso de uma vez por todas. Existem pessoas que estão batendo cabeça lá fora e não estão conseguindo entender que lá fora não é o seu lugar. Segura na mão do sermão e diga assim: teu lugar é aqui. Não, diga com a autoridade de Deus: teu lugar é aqui. Diga para ele: aqui você é rei, aqui você tem honra, aqui você tem amor, aqui você tem misericórdia, mesmo com as lutas, mesmo com os problemas, teu lugar é aqui. Mas eu briguei com o pastor, mas eu briguei com o irmão, fulano está querendo tacar a lança em mim. Vai bater lá nos filisteus e vai ter que voltar, porque teu lugar é aqui, irmão. Deus te plantou aqui nesse lugar. Coloca para mim Salmo 34, a partir do versículo 4, eu fecho a mensagem. Pode ficar de pé, irmão. Livro dos Salmos, capítulo 34. Porque, irmão, mesmo com toda a distorção aí, uma hora Deus te pega. Uma hora Deus te puxa para perto. Uma hora Deus te sacode e te diz: aqui teu lugar é aqui, rapaz. Filho, teu lugar é aqui. Pastor, por que o senhor está pedindo para a gente ler esse salmo? Porque Davi escreveu esse salmo na terra dos filisteus. O Davi, que estava se fazendo de maluco para não morrer, em algum momento recebeu o renovo da paternidade. Ele recebeu o renovo do cuidado, da unção que diz para ele: você é filho. Ele começou a adorar o Senhor. E aí depois você pode ler o capítulo todo em casa. Eu vou ler só quatro versos, vamos até o 8. Diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Verso 5. Os que olham para Ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Meu Deus. Clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu e livrou-me de todas as minhas angústias. Verso 7. O anjo do Senhor é guardião, e na maioria das versões diz: se acampa. Ele cerca e defende os que o temem. Verso 8. Provem, na maioria das versões diz: provai e veja, né?
Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz ou bem-aventurado quem nele se refugia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.